Nessa aula aqui a gente vai voltar para o foco desse curso, que é a construção dos nossos CRUDs, né, de cidades e de pessoas. Nessa aula aqui a gente vai desenvolver os migrations para a tabela de cidades, para a gente poder, de forma automatizada, gerar tabelas, né, criar tabelas no nosso banco de dados. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem desse lado aí. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, essa aula aqui a gente vai de uma vez por todas criar as migrations para a nossa tabela de cidades. Nós vamos voltar então para o core desse conteúdo aqui, desse curso, que é a criação dos nossos CRUDs aí da API REST. Eu quero te mostrar nos detalhes como é que funciona essa parte de migrations. Afinal de contas, né, o que são as migrations? Se tu ainda não sabe o que é, por que a gente utiliza ela, no que elas vão facilitar a nossa vida ao decorrer do tempo. Então, já dá um like nesse vídeo aqui, não se esquece de se inscrever no canal se tu ainda não tiver inscrito. Se tu chegou nesse vídeo aqui e tu é novo aqui e daí de fato tu não vai estar inscrito, né, tu já vai se inscrever, provavelmente tu não tá ligado que isso aqui é um curso. Dá uma olhadinha ali embaixo. Tu vai ver que vai ter em algum lugar das sugestões aqui no YouTube, vai ter uma playlist completa com esse curso. Já são mais de 20 aulas aqui, que a gente está construindo um projeto junto. Eu estou te mostrando nos detalhes, né, nos mínimos detalhes, toda a construção desse projeto, tudo que é preciso para a gente sair do zero, literalmente zero, desde criar a pasta, tipo, na área de trabalho e começar a jogar coisas ali para dentro e até chegar nessa parte onde a gente já tem um deploy no Heroku, nós já estamos com os projetos rodando, dá uma conferida nas aulas anteriores para ver como faz, e a partir de agora, conforme a gente vai construindo as coisas, é simplesmente ir refazendo o deploy de novo a cada novo commit lá no Heroku, beleza? Se tu tá fazendo esse curso aqui, provavelmente tu tem interesse em melhorar as tuas habilidades em programação. É por isso que eu tenho para te indicar esse livro aqui. Ele se chama Código Limpo e ele vai te trazer várias skills novas para tu conseguir melhorar ainda mais as tuas habilidades no desenvolvimento do código, programando no dia a dia mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para tu poder acessar a página e ver mais detalhes sobre esse livro. Na aula passada ali eu acabei fazendo o commit fora do vídeo, a gente não viu, mas pode ver que a aplicação ela não parou de rodar, ela continua rodando, ou seja, não deu erro. Inclusive a gente pode aqui, ó, que a gente não fez, né? Mas a gente pode rodar de novo yarn test para ver se as instalações, as configurações que a gente fez aqui, se ela vai interferir de alguma forma nos nossos testes, tá? Para garantir que os testes estão funcionando. Eu acredito que ele não vai interferir em nada até o momento, mas por via das dúvidas, né? A gente deixa ele rodar. Olha só, todos os testes passaram. Ele demorou um tempinho para passar, mas tudo bem, não tem problemas. Teste passando, né? Aplicação deployada lá com deploy automático e tudo mais. Então a cada novo commit ele vai rodar a aplicação para nós. Meu, esse projeto tá ficando massa demais, né? Merece um joinha teu aqui no vídeo e uma inscrição no canal se tu ainda não for inscrito. Vamos lá então pro foco desse vídeo, que são as migrations de fato, né? E aí, o que são as migrations? Então, tu sabe dizer o que são migrations? Vamos vir aqui no Google então, que é o mais óbvio de se fazer, né? What are migrations? E aí, ó, traduzido do inglês, a migração de dados é o processo de selecionar, preparar, extrair, transformar e transferi-lo permanentemente de um sistema de armazenamento de um computador para outro, né? Ou seja, aqui ele está dizendo que mas é data migration, né? Migração de dados. Eu acho que a gente precisa especificar melhor. Migrations in database. Aqui ele está explicando a mesma coisa. Não vai nos explicar aqui exatamente. Talvez esse aqui, ó, acho que esse aqui sim. Esse aqui vai ser esse artigo que vai nos dizer o que são as migrations de fato. Mas, para a gente não precisar ficar lendo aqui à toa e, enfim, um monte de coisa arada, eu vou resumir a ópera toda aqui para ti, né? O que são as migrations? As migrations, aqui no nosso caso, ele vai ser arquivos que a gente vai utilizar para gerar as nossas tabelas no banco de dados. Ou seja, pensa assim, nós inicializamos, configuramos o Next aqui e ele não tem nada, né? Não tem banco de dados, não tem nada.
que a gente pode fazer? Nós vamos poder criar aqui um arquivo de migração para tabela de cidades. Ou seja, nós não temos uma tabela de cidades, então a gente vai poder gerar esse arquivo de migração, de migration, que a função dele vai ser criar a tabela de cidades para nós, com todos os parâmetros, com todos os atributos necessários. Tá? E um detalhe interessante sobre as migrations é que elas têm um up e um down. O que é esse up e down? O up é quando ele cria a tabela para nós. Só que ele tem o down, que é quando ele deleta. Então pensa assim, eu já tenho a tabela de cidades criada. Agora eu quero criar a tabela de pessoas. Então eu vou lá e crio uma migration para pessoas. E aí eu vou e rodo a migration de pessoas. Então ele vai gerar uma tabela para nós de pessoas. Só que por algum motivo eu posso querer voltar atrás. Por exemplo, eu joguei o sistema para produção, mas aí eu vi que deu problema. E aí eu quis voltar atrás para deixar o banco de dados exatamente como era antes. E aí a gente tem o down da migration, que ele vai lá e remove e exclui a tabela que ele fez. A mesma coisa, a gente pode gerar uma migration, por exemplo, para... eu tenho a tabela de cidades já criada, e essa tabela de cidades, ela pode de repente ter dados dentro dela ou não. Mas eu percebi que a tabela de cidades, ela não tem o atributo estado ID. E eu quero adicionar esse atributo estado ID. Então eu gero uma migration e essa migration ela vai alterar a tabela de cidades, adicionando um estado ID. Então o up da migration vai adicionar um atributo estado ID na tabela de cidades. E o método de down, ele remove aquele ID, inclusive os dados que tem dentro daquela coluna. Mas beleza, eu acho que a teoria é mais ou menos essa. Vamos para a prática, tá? Que eu acho que vai ficar bem mais fácil de tu entender de uma vez o que são as migrations, por que a gente faz elas aqui, tá? Então tá, o migration, eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? E eu vou chamar de 0000 underline create underline cidade.ts. E aí vamos lá, por que eu coloquei esse 000 create, né, underline cidade? Porque funciona o seguinte, ó. Aqui dentro de migrations a gente pode ter vários arquivos de migration. E aí, quando o Next for rodar essas migrations para nós, ele vai precisar saber qual é que é a ordem de execução das migrations. Então, olha só, se eu tivesse, por exemplo, aqui uma outra migration para criação de pessoa, certo? Essa migration de criação de pessoas, ela teria aqui, ó, 001 create pessoa. Por quê? Tu lembra que pessoa, ela tem uma dependência com cidade? Ela depende do ID da cidade? Então, ó, primeiro eu vou gerar uma tabela de cidades no banco. Depois, eu gero uma tabela de pessoas. Porque aí dessa forma eu faço um vínculo de um com o outro. Não tem como eu gerar um vínculo de pessoas com cidade se eu executar primeiro a tabela, se eu criar, né, primeiro uma tabela de pessoas. Um detalhe interessante, tá, é que muitas coisas agora, muitos conceitos, talvez fiquem bem mais claros para ti se tu souber um pouco de SQL, tá? Então acho que é bem importante tu entender o que é um banco relacional, né, o que são todas essas coisas. Vai ser bastante importante para tu seguir a partir de agora no curso, mas tu pode ficar tranquilo que mesmo tu não entendendo a fundo todos esses conceitos, talvez não entendendo, né? Mesmo assim tu vai acompanhar o curso. Tu vai entender melhor o que é tudo isso. Eu vou tentar explicar o máximo que dá, mas talvez tu dê uma pesquisada por fora, tentar entender um pouco melhor o que são essas coisas, pode te ajudar bastante, pode ser bastante benéfico aqui. Mas, ok, então vamos lá, vamos começar aqui o create cidade. Tá? O create de pessoa eu vou apagar por enquanto, para ele não ficar dando conflito. E o que tem dentro desse arquivo de migration? Tem duas coisas que tu pode fazer aqui, tá? Criar esse arquivo de migração na mão, ou tu pedir pro Next criar esse arquivo de migração para ti. Eu acabei esquecendo de comentar, né? Mas tu pode fazer o seguinte, ó. Yarn Next. Deixa eu colocar o "-h" aqui para pegar um help, porque eu não sei como é que faz aqui. Ó, Next, a gente vai ter que apontar o Next File, que é o arquivo de configuração do Next, né? E a gente vai ter que fazer aqui, ó, Migrate Make, que ele cria
um arquivo de migração para nós. Então vamos rodar aqui, ó, next, yarn next, que é o -- next file. O que é o next file? Vai ser, ó, ./src /server /database /next /environment.ts. Esse é o arquivo do next, esse é o next file. E a gente vai poder aqui, ó, rodar, ó, um migrate make. E a gente passa um nome para nossa migration. Deixa eu encolher aqui. A gente vai passar um nome para nossa migration. E aí eu vou passar teste, por exemplo. E aí, ó, teclo enter. E ele vai gerar um arquivo de migração para nós. Ou não, né? Ah, sim. Olha só que interessante. Quando eu disse lá na aula anterior, quando a gente instalou a biblioteca do SQLite como dependência de desenvolvimento, a gente deveria ter instalado o SQLite 3. Eu instalei somente SQLite. Então, vou fazer o seguinte, ó. Yarn remove SQLite e yarn add SQLite 3, ok? Nós precisamos instalar a dependência do SQLite 3 e não só do SQLite, tá? Tem uma diferença aqui para integração correta. Então, a gente vai instalar o SQLite 3 como dependência de desenvolvimento. Deixa ele instalando aqui. Vai ser rapidinho, assim que ele terminar, a gente volta aqui. Beleza, ele instalou o SQLite 3, agora sim a gente vai fazer o seguinte, ó, vou minimizar o explorador de arquivos e eu vou rodar aquele comando grandão de novo, né? Yarn next file, né? O nome do arquivo é migrate make test. E aí, vamos ver se ele vai rodar, então, afinal de contas, vai gerar esse arquivo para nós, tá? Então, olha só, ele gerou para nós aqui, utilizando o ambiente de desenvolvimento. Olha só o que ele fez aqui, ó. Então, ele gerou aqui um arquivo de migration para nós, tá? Então, ele utilizou a data, a hora exatamente de agora, né? Para gerar um arquivo para nós, teste. E olha só, dentro do arquivo, ele tem essas duas coisas aqui, ó, up e down. Então, eu vou copiar isso aqui e eu vou passar para o nosso arquivo, tá? Por que eu não fiz o create cidades aqui já direto, tá? Com o migration make. Porque eu acho que ele fica muito grande, aquele nome fica estranho. Eu acho um tanto desnecessário, tá? Porque o que é o segredo aqui, tá? Ele tem que ficar em ordem correta. Então ele tem que ficar tipo 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que executar os arquivos na ordem correta. Se a gente colocar aqui, ó, o 0001, 0000, né? 1, 2, 3, nesse jeito, ele vai executar na ordem correta também. Então, por isso que eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Aqui ele está reclamando, porque eu tenho que utilizar single quote, tá? Eu tenho que usar aspas simples aqui. E aí, beleza, ele gerou aqui para nós, então, duas funções, né? Uma função up e uma função down. Eu vou só... Não, é isso mesmo que tem que ser. E aqui dentro, o que a gente precisa fazer? Eu vou remover esse promise void aqui, tá? A gente não precisa dele. E o que a gente vai fazer aqui dentro dessas funções? Né? Afinal de contas, o arquivo de migration ele tem que criar a tabela dentro do nosso banco de dados SQLite. Certo. E como é que a gente cria isso? Tá vendo que ele tem aqui no up e no down uma instância de next? Pois é, com o next a gente pode fazer o seguinte, ó. Next.schema.createTable. E esse createTable que a gente tem aqui, deixa eu só quebrar a linha aqui, ó, e fazer outra coisa. Eu preciso dar um return. Ele sempre vai ser isso. Eu vou executar o up e eu vou dar um return de next e alguma coisa que eu estiver fazendo aqui. Nesse caso, a gente está usando o esquema para criar uma tabela. Como é que vai ser o nome da tabela? Vai ser cidade. Beleza? Create table cidade. E esse create table cidade, ele tem um segundo parâmetro, né? Esse create table, que é o seguinte, ó, ele vai receber table aqui, que vai ser igual a alguma coisa que a gente vai fazer. Então, olha só, no up, eu vou fazer um create table de cidade. Como o primeiro parâmetro é o nome da tabela que a gente está criando. Como segundo parâmetro, é uma função que especifica quais parâmetros, quais colunas e, enfim, configurações a gente vai ter para aquela tabela. Visto que a gente recebeu aqui, ó, uma coisa chamada Create Table Builder, né? É um construtor da tabela. Então basta eu fazer o seguinte, ó, table. Ponto. E aqui eu já posso, olha só o que eu tenho aqui, eu tenho big increments, big integer, big int, boolean,
né? Eu tenho um monte de coisa aqui. Ó, tem drop columns, drop index, drop null, engine, enum, increments, inclusive. Eu tenho várias coisas nesse sentido, né? Mas o que que é isso aqui? Aqui a gente vai poder declarar, então, quais colunas a gente tem na nossa tabela. Então, olha só, a primeira coluna que a gente vai ter aqui, ele vai ser um big increments. Tá? O que que é um big increments? É basicamente uma coluna que ela vai ser do tipo integer, ou big integer, na verdade, e ela vai ser auto-incremente. Conforme eu for inserindo registros, ele vai 1, 2, 3, 4, né? Ele é um integer auto-incremente, né? Se tu for pensar no SQL puro, tá? E aqui, ó, por parâmetro, para esse big increments, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ID. Então, esse ID, ele vai ser um big int increments, auto-increments. E, além disso, eu vou dizer que esse ID, ele vai ser o nosso primary, ou seja, ele vai ser a nossa chave primária aqui dentro. E, além disso, eu vou dizer que ele é um index. E esse index aqui, ele é interessante porque ele vai dizer para o nosso banco de dados, talvez o SQLite ele não faça isso tão bem, mas no geral a ideia dele é que ele vai dizer para o nosso banco que esse ID aqui, ele vai ser utilizado para fazer consultas, ele vai ser usado com frequência. Então ele vai indexar esse campo para nós, para deixar a nossa tabela mais otimizada, as nossas consultas mais otimizadas. Então, olha só que interessante. Nessa linha, a gente já criou a primeira coluna da nossa tabela. Lembra, não sei se tu conhece SQL ou não, tá? Mas no SQL, para tu fazer esse tipo de coisa, normalmente tu ia precisar de alguma coisa assim, create table, aí eu acho que é com aspas talvez, cidade, e aí eu acho que era entre parênteses, e aí tu coloca aqui quais atributos tu quer, por exemplo, ID, que ele vai ser um auto increment, alguma coisa assim, tá? Eu não manjo tanto de SQL, a gente pode pesquisar aqui, ó, create table SQL, ó, aqui tem exemplos de create table SQL, é assim, ó, create table, eu tava fazendo certo. Ó, create table, aí o coluna, o tipo de dado da coluna, e aí tu pode especificar várias coisas, tá? Então isso aqui é a forma normal de criar tabelas com o SQL, certo? Só que ali a gente está fazendo a mesma coisa, só que com Next e com autocomplete, tá? Se tu quiser ver mais detalhes, como é que o Next faz por trás dos panos para gerar as coisas, olha só, tu pode entrar aqui, ó, em next.org, tá? Aqui dentro, nesse site, tu pode clicar em View Guide e aí tu vai ter, ó, todos os detalhes. Como é que faz para instalar o Next, como é que faz para configurar. Então, olha só, aqui eu vou ter, ó, npm install Next. Eu devia ter mostrado isso antes, tá? Mas tudo bem. E aqui, ó, npm install SQLite 3. Devíamos ter utilizado esse cara aqui, né? O SQLite 3. Se eu tivesse olhado a documentação, teria feito certo. E aí, ó, tu vai ter, enfim, ele vai te dar vários exemplos de várias configurações diferentes para Postgres, por exemplo, e, enfim, vários ambientes diferentes, né? Várias coisas, mas a gente pode chegar em algum lugar aqui, ó, que é Migrations. Migration API. E aqui tem, ó, um exemplo. Eu não sei se ele vai mostrar de fato o SQL que ele gera por trás quando a gente roda esse migration. Em alguns casos ele mostra, ó, select, update e tal. Acho que nesse caso aqui ele não vai mostrar para nós, tá? O Next. Mas fica a dica aqui, tá? Consultar a documentação desse cara aqui para tu tirar dúvidas quando quiser fazer coisas mais avançadas aqui dentro do SQLite, tá? Dentro do Next com SQLite e o Postgres também. Mas beleza, então voltando aqui pro Visual Studio Code, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui, ó, para nossa migration de criação de cidades, vai ser adicionar um novo campo. E esse campo ele vai ser um string com o nome do campo de nome. E dessa vez não vai ser primary, mas ele vai ser index. E ele vai ser o seguinte, ó, not nullable. Então nós não queremos que esse campo possa ser nulo. Sempre, para inserir esse campo, tu tem que informar alguma coisa. E outra coisa, aqui, ó, esse campo, eu posso passar como segundo parâmetro um tamanho para ele.
eu vou dizer o seguinte, ó, que essa coluna ela vai ser do tipo string e o tamanho máximo dela vai ser de 150 caracteres. Não posso ter a mais, né, do que isso. Menos eu posso. Vou colocar mais uma outra configuração aqui. Então vai ser o table.comment, tá? Esse comment é só um comentário para nossa tabela. Eu vou dizer que é uma tabela usada para armazenar cidades do sistema. Então temos aqui a nossa tabela de cidades construída, né? Deixa eu apagar esse SQL aqui, esses comentários que a gente não precisa dele. E aí, ó, esse foi o método de up. Ou seja, no método de up a gente cria a tabela. O que a gente faz no método de down? Faz um return também de next.schema.dropTable. Que tabela que a gente vai dropar, ou seja, excluir cidade. Simples assim. Fazendo isso, ele vai excluir a tabela de cidade para nós no banco de dados quando a gente fazer um rollback dos dados, digamos assim, né? Uma outra configuraçãozinha aqui que eu vou fazer antes da gente finalizar aqui vai ser o seguinte, ó. Do lado de fora das migrations, aqui ó, em database, eu vou criar um arquivo chamado eTableNames.ts. Esse eTableNames, ele é basicamente um arquivo, um enum, na verdade, né? Que esse enum, ele vai ter o nome de todas as tabelas que a gente vai criar no nosso banco. Então eu vou fazer um export enum eTableNames e esse enum, por hora, ele vai ter cidade, que vai ser igual a cidade aqui também. Por que eu vou usar esse enum e, sei lá, eu não deixo como está, colocando o nome da cidade? Porque o enum, ele vai simplificar o uso para nós. Então pensa o seguinte, ó. Se aqui eu tivesse colocado cidade, né? Eu coloquei cidade, mas aqui ó, eu posso ter colocado cidades. Quando ele for fazer o drop da tabela, ele não vai excluir a tabela de cidades, ele vai dar erro. A mesma coisa para quando eu for, por exemplo, tentar consultar, fazer um select na tabela. Eu posso daqui a pouco escrever o nome da tabela errado. Então, para evitar esse tipo de coisa, a escrita basicamente do nome da tabela errado, eu vou colocar ó, tablenames.cidade. Dessa forma, ó, eu tenho um enumerador que me diz qual é que é o valor que eu tenho para a cidade. Dessa forma, não tem como eu escrever o nome da tabela errado. Eu vou sempre utilizar aquele nome certinho. Então, basicamente por isso que eu fiz esse enum aí. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte. Eu vou passar aqui, ó, depois do create, eu vou passar um ponto then. E esse then, eu vou simplesmente executar uma função que vai ser um console log de o seguinte. Hashtag create table. E aqui eu vou trocar, ó. Eu vou utilizar as frases aqui. Create table e tablenames.cidade. Então aqui eu só estou dizendo que eu criei a tabela de cidades. A mesma coisa eu vou fazer aqui ó, no drop table. Então aqui ó, eu vou dizer que foi drop table cidades. Ou dropped, por exemplo. E created. Então criei a tabela de cidades e aqui excluí a tabela de cidades. Isso aqui é só um log para a gente se orientar aqui pelo terminal enquanto a gente estiver desenvolvendo, beleza? Bom, a última etapa que a gente vai fazer aqui, então, vai ser testar, né? Se esse negócio aqui realmente está funcionando ou não, né? Essa nossa migration está funcionando. Como é que a gente faz para testar, então? Lembra o comando que a gente utilizou aqui, ó? Migrate, make, né? Para criar uma migration, a gente tem outros comandos. Olha só, deixa eu scrollar aqui para cima, que é quando a gente fez um help do Next. Ele está dizendo aqui, ó, migrate make, migrate latest, migrate up, migrate rollback, migrate down, tem várias coisas, né? Os comandos que a gente vai utilizar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, em vez de eu ter que digitar isso aqui tudo no terminal todas as vezes, eu vou simplesmente copiar isso aqui, ó, esse migrate, na verdade, vou copiar o next, vou copiar tudo isso e vou lá no nosso package.json e vamos adicionar isso como script aqui dentro. E aí, como é que é o nome do script? Next, migrate. Ou seja, esse comando ele vai fazer
a migração dos nossos dados para o SQLite. Então vai ser aqui, ó, next file, a gente tem que apontar o caminho do nosso arquivo e ele vai fazer um migrate. O que ele vai fazer nesse migrate? O migrate, ele vai rodar o latest, tá? Ele vai rodar a última migration disponível. O que mais que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter um migrate rollback. O migrate rollback, ele vai fazer simplesmente um rollback daquilo que foi do que foi feito aqui, né, no migration latest. Ele vai voltar somente uma migration. E eu vou adicionar outro rollback, que ele vai ser um rollback -all. Ou seja, ele faz o rollback do banco inteiro. E tudo que a gente precisa fazer aqui, então, é passar -all. Vamos adicionar outro comando aqui, já para simplificar as coisas, né? Que vai ser o comando de seed. Esse comando de seed, basta a gente passar seed aqui também. É seed :run. Então, ó, posso fechar esses scripts e agora, ó, aqui no console, em vez de eu rodar aquela montoeira de coisa, eu vou simplesmente dizer yarn. Deixa eu abrir o explorador de arquivos, porque agora é o momento que ele vai criar o nosso arquivo SQLite. Yarn next :migrate. Então, esse comandinho aqui, ele vai pegar esse nosso arquivo de migration aqui e vai rodar essa parte. Vai rodar o up aonde? Ele vai rodar o up no nosso ambiente de desenvolvimento que a gente configurou aqui dentro do Next. Aqui, ó, ele vai pegar esse ambiente de desenvolvimento que ele aponta para o arquivo de migrations, para seeds, né? Vai configurar o nosso banco com esse pragma foreign keys, né? Vai fazer toda essa configuração aqui e vai rodar isso aqui. Então tá, vamos lá. Yarn next migrate, ele tá começando a rodar, ó, working, e aqui tá, olha só, using environment development, e aí ele tá dizendo, ó, created table cidade. Então ele disse que ele rodou uma migration para nós, que ele fez um bath, ou seja, ele encontrou uma migration e rodou uma migration para nós. Então olha aqui, ó, se a gente vê, aqui tá, né, ele tem um arquivo SQLite aqui para nós. Só deixa eu verificar no nosso ponto gitignore, SQLite, eu escrevi certo? SQLite, asterisco SQLite. Aí, agora sim, ó. É asterisco SQLite aqui no gitignore, tá? E aí ele passa a ignorar o nosso banco de dados e não vai versionar ele. Então, ó, se a gente clicar aqui, a gente não consegue visualizar esse arquivo aqui, tá? Isso aqui vai acontecer porque o Visual Studio Code não consegue interpretar isso aqui, tá? Então, para resolver isso, para a gente ver se a nossa tabela realmente foi criada ali dentro desse banco de dados SQLite, tem algumas formas que a gente pode ver. Tu pode instalar, de repente, um programa externo aí na tua máquina para ele analisar esse banco de dados SQLite, ou tu pode vir aqui nas extensões do Visual Studio Code e digitar aqui, ó, SQLite. E aí, tu instala essa biblioteca aqui, essa extensão, tá? E essa extensão, deixa eu ver uma coisa aqui, eu acho que é com ela já que tu consegue dar um Open Database, tá? Então é só instalar essa extensão aqui, ó, SQLite, e aí tu vai poder fazer o seguinte, ó, quando tiver com a extensão instalada, tu pode vir aqui em cima do Database, clicar com o botão direito e fazer aqui em cima, ó, Open Database. Esse Open Database vai criar uma janelinha aqui embaixo, ó. Se a janela não estiver aparecendo, tu pode ver aqui embaixo, ó. Aqui em cima, na verdade, né? No Explorer, tu pode marcar o SQLite Explorer aqui, tá? E aí, vamos expandir essa janelinha, que aí, ó, ele identificou o nosso banco de dados, e a gente pode expandir e ele vai mostrar para nós todas as tabelas que tem dentro do nosso banco de dados SQLite. Então, olha só, ele criou a cidade para nós, com o ID integer e um nome que é o varchar de 150 que a gente definiu lá. Outro detalhe, olha na pop-up que está ali, que ele é um campo not null. Ou seja, a gente rodou o Next, pediu para ele rodar a migration para nós. Esse arquivo de migration executou exatamente o que a gente definiu aqui, criou uma tabela dentro do nosso database.sqlite. Só que ele fez mais algumas coisas aqui para nós, né? O que ele fez? Ele criou duas tabelas adicionais. A primeira tabela é o Next Migration. Esse Next Migration aqui, ele tem... é basicamente
uma tabela que guarda configurações do Next, guarda o histórico de execução das migrations. Porque quer ver uma coisa? Se eu vim aqui no terminal e tentar rodar o Next Migrate de novo, ele não vai rodar essa migration aqui com este nome de arquivo. Por quê? Porque ele já está atualizado. Ele não precisa rodar uma coisa que ele já tinha rodado, ele não pode rodar duas vezes. Não faz sentido tu criar uma tabela e depois tentar criar ela de novo, tá? Por que ele não rodou? Porque olha só, se a gente clicar aqui, ó, e pedir para dar um show table, ele vai abrir aqui, ó, uma janelinha no Visual Studio Code, e essa janelinha vai ter aqui um registro, ó, ID 1 create table cidade.ts, ele foi executado e o horário que ele executou. Se eu tivesse outro arquivo de migration, ele estaria outro registro aqui. Ele vai guardar um registro de todos os arquivos migration que já foram executados, tá? Então ele guarda junto com o banco. A gente pode fazer o seguinte agora para testar, né? Fazer um rollback. Quando a gente roda o rollback, ele vai ver quais tabelas foram inseridas no nosso banco e vai fazer um drop dessa tabela. Então ele vai excluir a tabela do banco e também vai excluir esse registro daqui. Porque se a gente quiser, a gente pode rodar de novo. Deixa eu ver uma coisa. Se eu clicar aqui, ó, não é isso. Eu posso rodar aqui de novo, ó, o Migrations, e tu vê que ele não tem mais registros. E aqui dentro, ó, ele está mostrando a tabela ainda, né? Só que eu posso vir aqui e dar um reload, e aí percebe que ele some a tabela. Ou seja, ele excluiu a tabela do nosso banco de dados SQLite. Vou rodar de novo, então, Next Migrate. Vamos ver que ele vai fazer o seguinte, ó. Rodou, posso dar um reload aqui, criou a tabela para nós. E aqui dentro, ó, ele gerou de novo um registro para a tabela aqui, né? Percebe que ele está com o ID 1, né? Isso aqui acontece porque esse ID aqui, provavelmente ele é auto-incremente aqui também, tá? Então, por isso que ele está assim. Se eu der um clique aqui, ó, der um play na tabela de cidades, percebe que ele vai mostrar a tabela aqui, mas não tem registro nenhum na nossa tabela, né? Nem coluna alguma, porque a gente não inseriu nada nessa tabela ainda, né? Beleza? Dev, o que eu tinha para te mostrar é isso. Dá um like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima aí. Valeu!